Gratidão! Bem-vindo a mais um vídeo do canal de Auto Coach. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e acompanhe semanalmente os novos vídeos. Deixe seus comentários, suas sugestões de novos vídeos e o seu curtir, caso você goste desse vídeo. Gratidão e uma boa reflexão para você! Em 2014, eu conheci a comunicação não violenta, neste livro maravilhoso. E hoje eu trouxe para vocês uma das maiores especialistas do Brasil para falar com a gente o que é comunicação violenta e como a gente pode aplicar na vida profissional. Débora Gaudêncio, muito obrigada por estar aqui, é um prazer recebê-la. Obrigada, Bia, é uma delícia estar aqui com você. Obrigada. Conta pra gente, o que é a comunicação não violenta? Vou contar, vou começar mostrando o livro. Então, a comunicação não violenta ela é uma abordagem, eu falo que ela é uma pesquisa criada por um psicólogo americano chamado Marshall Rosenberg. Por que o nome comunicação não violenta? Ele se inspirou nos princípios de não violência do Gandhi, por isso o nome não violenta, vem do não violência, do Ahimsa, do grande princípio de não violência que o Gandhi ensinava para os seus discípulos na Índia. E além disso ele se baseou muito, ele estudou com outro grande psicólogo que é o Rogers, que estudava empatia. Então ele juntou todas as pesquisas de empatia com os princípios de não violência do Gandhi e aí virou a comunicação não violenta. Então a gente fala que é uma grande pesquisa, é uma abordagem. E aí o que aconteceu? O livro, que foi o livro base da comunicação não violenta, que é esse, que é o que eu li, que em inglês, como que ele tá? Ele tá comunicação não violenta. Aqui em português tá técnicas para aprimorar relacionamentos. Eu odeio esse subtítulo. Porque o original em inglês é comunicação não violenta, the language of life, a linguagem da vida. Olha a diferença de técnicas para aprimorar relacionamento para a linguagem da vida. Então, quando eu tô dentro das organizações, com grupos de pessoas, ensinando, compartilhando sobre comunicação não violenta, eu sempre gosto de ressaltar isso. A comunicação não violenta é uma linguagem da vida. Então, fiquem mais com linguagem da vida do que técnicas. Então, nossa, faz toda a diferença. Toda, Bia. Então, eu já gosto de começar falando isso. É uma linguagem pra vida, uma linguagem de vida, não uma técnica. Entendi. E, Débora, como que a gente pode aplicar a comunicação não violenta no ambiente de trabalho? Bia, pra mim tudo começa com autoconhecimento. Né? Então, a partir desse autoconhecimento, dessa nova consciência de que, sim, existe uma outra maneira de falar e de ouvir, as coisas começam a surgir diferente. Então, a comunicação não violenta, ela é muito baseada nesse processo do autoconhecimento, de eu começar a entender o que está vivo em mim, né? O que está acontecendo comigo. Então, meus sentimentos, minhas necessidades, puxa, o que foi que aconteceu? Então, eu faço um processo que a gente chama de autoconexão. Né, de autocuidado também, autoconexão, autocuidado. Então, a partir desse meu olhar, pra mim, a minha forma de falar se transforma. Não por meio de uma técnica, mas por meio da minha consciência do que está acontecendo comigo. E aí a minha maneira de ouvir o outro também vai com uma outra qualidade. Porque muitas vezes eu começo a perceber que aqueles rótulos, aqueles julgamentos, aquelas caixinhas que eu vou colocando nas pessoas, na verdade, são coisas que eu preciso primeiro processar em mim. E aí, processando isso, eu consigo ter uma escuta bem mais limpa. E isso gera muito mais conexão. E se a gente está falando de ambiente de trabalho, conseguir ouvir o outro nesse nível de conexão me leva para um outro lugar, patamar. Me leva para um outro patamar. Então, para mim, eu vejo isso como de muita importância. Então, eu começo no individual, nessa minha consciência interna de entender o que está acontecendo comigo, o que está vivo, e nessa minha conexão com o outro. Então, vai para esse nível mais interpessoal, né? Então, vai no intrapessoal, o interpessoal, até o sistêmico, que daí é a organização como um todo. Então, começa com o indivíduo. E como que ela pode se aplicar, então, na gestão de pessoas, né, na liderança? Que é um dos grandes trabalhos que eu tenho feito, tenho ficado muito feliz, que eu tenho visto quantas organizações estão abertas a, de fato, falar desse tema dentro do ambiente corporativo, porque a comunicação não violenta, então, os pilares são o quê? A base é esse autoconexão, que a gente falou, autoconhecimento com autocuidado, como você disse, me olhando, o que tem de sentimentos, de necessidades. Para quê? Para eu poder oferecer empatia para o outro, que na comunicação não violenta, a empatia é 90% ouvir. Aquele ouvir genuíno sem interromper o outro, mas buscando a conexão e a presença. O quanto isso é difícil no nosso dia a dia, conexão e presença. Que não é o nosso automático. Não é. O nosso piloto automático o nosso, né, a gente saiu totalmente disso. Então, autoconexão para eu poder ouvir o outro nesse lugar e autoconexão para eu poder ser autêntico o suficiente para falar o que está vivo em mim.
para eu de fato falar o que está acontecendo. Porque eu vejo que muitas vezes aqui na nossa cultura a gente prefere segurar, não falar, porque a gente quer preservar o relacionamento. Na cultura brasileira em especial. Então não falo. Só que daí eu não falo, também não desenvolvo o outro. Então como eu posso sim falar... Os feedbacks que não são verdadeiros. Então a gente tem uma premissa, na comunicação não violenta existe uma premissa que é o máximo de verdade com o máximo de cuidado. Então, Legal. como que de fato eu posso falar aquilo pro outro, a partir de mim, sem o dedinho apontando pro outro, a partir de mim do que é importante pra mim e focando no desenvolvimento dele. Então aí as relações de fato vão para um outro lugar, a pessoa fica consciente do que ela tá fazendo bem, do que ela pode melhorar, qual apoio que ela pode precisar, qual apoio que ela vai ter. Então também a comunicação não violenta ajuda muito nesse processo de esclarecimento, de alinhamento do que está acontecendo, tanto dos objetivos da equipe como dos objetivos da organização. Então é premissa da comunicação não violenta também que os pedidos sejam específicos e muito claros, que o óbvio precisa ser dito. Que às vezes eu fico na minha cabeça, a pessoa já está aqui há 5 anos na empresa, ela já sabe disso, nem preciso falar. Como assim não precisa falar? Verdade. Você precisa falar, você precisa alinhar isso com o outro. Você precisa ouvir a opinião dele sobre aquilo. Mesmo porque óbvio é a partir do seu ponto de vista. Isso. Será que é óbvio Isso, pro outro? Isso, Né? isso. Então eu tenho Entendi. visto os ganhos, eu tenho tido vários Até minha depoimentos. pergunta ia ser essa agora. Quais os ganhos adotando uma empresa? Porque você Às está vezes adotando em eu falo- várias empresas. Esses dias eu estava em uma organização e a pessoa me retornou e falou, Débora, eu estava em uma operação que eu precisava ter uma conversa com uma pessoa do México e já tinha acontecido isso, eu pensei, eu não vou falar isso porque não vai dar em nada. E daí eu lembrei, não, eu vou falar sim, porque é o que está vivo em mim, o óbvio precisa ser dito, eu quero me conectar com essa pessoa e quem sabe isso resolve. E eu falei e resolveu um problemão, assim, que eu sei que ia demorar muito tempo. Porque ela se conectou, viu que era importante para ela e falou, não, eu fez vou a falar com diferença, né? cuidado e fez a diferença. Então eu tenho visto o quanto com essas relações geram relações de confiança, né? Porque para eu poder falar a partir de mim nessa autenticidade, não é que eu faça um sincericídio, é diferente. Porque daí a gente muitas vezes as pessoas falam, não, porque eu falo a verdade. Aí você vai ver essa verdade, no fundo a pessoa tá ali julgando o outro, ainda no superficial. Então pra mim a verdade, a autenticidade é quando de fato eu vou em mim, vejo o que tá vivo e trago isso a partir de mim. E aí quando você traz isso, então olha, pra mim organização é muito importante, a gente precisa de mais organização aqui, o que a gente vai fazer, qual a opinião de vocês? Aí sim, em vez de apontar o dedo pro outro, vocês é que nunca fazem nada certo, vocês que são bagunceiros, sabe? Coisas desse tipo. Então, quando eu consigo falar a partir de mim do que é importante pra mim, eu exerço essa minha vulnerabilidade. E daí entra um pouco, né, aquilo que a Brené Poder Brown da fala, vulnerabilidade. vulnerabilidade com coragem, isso me conecta com o outro. Faz o outro se abrir também, gera confiança. Então gera confiança entre a equipe. As coisas se esclarecem, então Os saem, resultados começam a aparecer. começam a aparecer porque tem muito mais alinhamento, as pessoas confiam, as pessoas se abrem, as pessoas trocam mais, conversam, geram muito mais diálogos. E no momento que a gente precisa de muita colaboração, né? E a cocriação começa a se dar porque as Isso. relações ficam mais fluidas. Isso, Bia, isso. Tanto que muitas vezes dentro das organizações eu chamo os workshops que eu faço de comunicação não violenta de comunicação para colaboração. Porque esse que é o ganho. Porque por meio desses diálogos, né, com essa qualidade, a colaboração surge. Como começar a praticar então? Primeiro, eu acho que tendo consciência desses todos esses elementos. Então, eu gosto muito de trazer os princípios do Gandhi, que o Marshall... A origem. A origem, então isso me ajuda muito. Um dos princípios do Gandhi é um que chama Swaraj, que é eu rei de mim mesmo. Eu tenho autonomia pela minha ação. Então, no diálogo, como que a gente faz? Em vez de eu apontar o dedo pro outro, eu volto pra mim. Então, começar a perceber, essa minha fala, ela tá falando mais do outro ou tá falando de mim? Isso já mostra um pouquinho se você tá sendo violento ou não. Então, começar a ter consciência. Então, começar a aplicar esses princípios no dia a dia, esses pilares de autoconexão, de empatia, de autenticidade, buscar as leituras, buscar algum workshop para fazer leitura. vivências. Você trouxe aqui vários livros legais, porque eu só conhecia o original, o básico, que é denso, é muito legal. Eu indico muito esse, Bia, quando a gente for começar, por exemplo, um grupo de estudos, um grupo de prática, que é algo muito importante na comunicação não violenta. Então, além da consciência de saber, de entender quais são esses elementos, é muito importante também que a gente pratique. Como um músculo, né? Eu preciso estar praticando para de fato Constantemente. eu conseguir ter força para sair desse automático e começar a falar e ouvir com muito mais consciência. Então, esse livro, por exemplo, é ótimo para começar um grupo de estudos, um grupo de prática.
Esse aqui, ele é um lançamento novo da Palas Athena, lançou esse ano. Uma amiga minha, super amiga, que traduziu. Ah, é? Então eu tô super contente com a tradução dele, diferente um pouquinho de algumas coisas desse. Então esse aqui chama A Linguagem da Paz em um Mundo de Conflitos. Ele é muito leve de ler, você lê assim, se você ama ler, acho que menos de um dia, sabe, quando você pega pra ler e termina de ler ele rapidinho, ele é muito leve, ó, uma delícia de ler. E tem outros em inglês, porque nem todos foram traduzidos, mas que também são bem bacanas para quem gosta de ler em inglês. Então, Words That Work in Business, que é todo focado em negócios mesmo, a comunicação não violenta no ambiente corporativo. Então, esse aqui é muito bacana. É o próximo que eu vou ler, então. Então você vê que o meu já tá até velhinho, que ele é o meu manual. E aí, esse é um novo que eu comecei a ler, What We Say Matter. Também que é do mesmo autor desse outro, o Ike. A pessoa que escreveu, o autor, ele é treinador certificado pelo Center for Nonviolent Communication. Você também? Eu estou na reta final da minha jornada legal. de certificação, porque a ideia do centro que o Marshall criou lá nos Estados Unidos é que você não só saiba facilitar a comunicação não violenta, mas que você viva a comunicação não violenta. Então você e ela vive. Você precisa ter anos de jornada para conseguir, de fato, sair como um treinador certificado. Então, estou muito feliz também de ver essa minha jornada desde 2012 e agora estou sendo reconhecida pelo Center nessa reta final. Eu a conheço desde 2014, na mesma época que eu conheci comunicação não violenta, né? Graças a ela. Bem, Débora, super obrigada. Vou deixar aqui com vocês as mídias sociais para que vocês possam acompanhá-la. Aprender muito com ela, como eu aprendo todos os dias. É um prazer recebê-la. Super obrigada. Bem, dá um recadinho final para a turma. Eu acredito assim, né? Como a gente falou, a comunicação não violenta é algo que desperta da gente um olhar muito compassivo pra gente e pro outro. Não é algo simples, mas ao mesmo tempo não é fácil, porque precisa sair desse automático. Eu acho que a mensagem que eu quero deixar no final é assim, não desistam, né? Não desistam de falar com essa qualidade com você, né, de ter esse autocuidado, de se ouvir nesse lugar. Não desistam de falar com seus colaboradores, com seus líderes, com a sua família. Agora há pouco ela puxou a orelha, da forma que eu falei com meu filho, ela me ensinou a falar melhor. Porque de fato, acho que é isso, a comunicação não violenta, o que ela busca é, antes de mais nada, conexão. Antes de solução, antes de correção, antes de educação, conexão. E eu acho que é isso que o nosso mundo está precisando. Conexão, antes de mais nada, conexão entre seres humanos. Num ambiente de trabalho, dentro da família, onde a gente estiver. Então essa que é a minha mensagem. Todo mundo buscar por conexão. Muito obrigada. Muito obrigada pela conexão. Obrigada. E eu sempre termino os vídeos dizendo para as pessoas serem as melhores pessoas que puderem ser. Gratidão. Gratidão.